noite, com o frio e tudo, uma boa noite. Vamos iniciar o culto com a graça de Deus, que Ele nos trouxe até aqui, e o frio também é Deus que está permitindo, mas vamos cantar alguns hinos, estudar um pouco a palavra dele, o livro de Atos, continuar o estudo do capítulo 20. Nós fomos, quarta-feira passada, me parece que era no versículo 4, vamos continuar no versículo 5, se Deus permitir. E vamos fazer a primeira oração, agradecendo a Deus. Boa noite, irmão. Então vamos. Oi? O irmão Daniel é o pai dele. Irmã Maria também não veio, por causa que não está muito boa, não está sendo bem. Então, vamos orar em favor dela também. Amado Deus e Pai, primeiramente, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está dando agora, neste momento, e também pelo dia que nos deste, a saúde até os dias de hoje, mesmo com o frio também. Somos gratos a Ti por nossas vidas, sustentando nós fisicamente, com o alimento cotidiano, e é o alimento espiritual que vem do alto, Senhor, através da Tua palavra, do Espírito Santo, e nos dê sabedoria para isso também, que possamos aprender mais de Ti, e também que procuramos, com a força do alto, através do Espírito Santo, que nós possamos servir cada vez melhor, que nos ensina para nós errar menos nessa caminhada que estamos seguindo, o caminho que Teu Filho deixou para nós seguirmos, enquanto estamos aqui neste mundo. Pai Santo, pedir de favor dos hinos, daqueles que estão enfermos e dos membros, cada um deles, que não puderam vir, e aqueles que estiverem trabalhando também. E nós agora aqui neste momento, Senhor, em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus, irmão. Para o hino 200. Entendi. 279.
4:3. Quatro, oito, três. Amém. Quem está assistindo também, Celso Leandro de Maria, Celso Leandro. Então agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está dando. Vamos pedir força a Ele, que Ele nos ajude no nosso estudo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo
Tudo isso que nós temos escritos na Bíblia, em papel, tudo foi através do Espírito Santo, inspirando os profetas, os apóstolos, para escrever isso aqui. Inspirando, soprando. É a mesma coisa quando a gente estava na escola, quando estava em dúvida com alguma coisa, aí a professora desconfiava, porque estava, tem alguém soprando aí no seu ouvido, né? Então, aí, para você tirar da dúvida e fazer aquela matéria, né? Então, aqui, o escritor aqui, por ele mesmo, não escrevia nada. Não tinha capacidade de escrever, para saber o futuro, para saber tudo, para isso ficar aqui registrado aqui para nós. Quantas Bíblias estão fechadas que ninguém está lendo? Quantas Bíblias que a gente vê assim na mesa, assim, na penteadeira, uma escrivaninha, assim no quarto, só está aberta lá. Era para ser lida a Bíblia, para ser estudada, examinada. Então aqui no versículo, vou ler no versículo 1, para depois continuar no versículo 5. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio para a Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E, acompanhando-o até a Ásia, Sópater de Bereia e de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Caio de Derbe, e Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então, nós vemos aqui que no versículo 1, houve um alvoroço. Então, depois que tinha parado o alvoroço, Paulo saiu com os discípulos, abraçando-o, saiu para a Macedônia. Aqui no versículo 5, falei, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Então, note bem, irmãos. E havendo passado ali aqueles dias, os 7 dias anteriores, então demonstra que aumentava o amor e afeto por Paulo nesses últimos dias. E também, se notem bem aqui no versículo 5, falei, saímos e seguimos nosso caminho. Então, eles saíram de lá e seguiram o nosso caminho. Então, o caminho que eles estavam pretendendo isso, estavam seguindo o caminho. O caminho é Cristo, seguindo Cristo. E acompanhando-os todos com suas mulheres, olha bem, e filhos,
até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos. Na casa que ele estava, olha bem, então saiu as mulheres, os filhos, acompanhando, que ele está aqui. Você tem uma visita na casa, vem alguém de fora, fica ali que faz um irmão de fora, vem, fica pregando, no caso aqui, estudando, ensinando. Então ele despede para ir embora. Aí saiu o marido, saiu os homens, as mulheres e os filhos fora. Aí chegaram lá, então foi orar. Fala que ficaram no posto de joelhos, na praia, para orar. Olha, e até os filhos. É curioso isso. Ele falou, cada dia a oração de Paulo era mais forte. Mais fé. Mais esperança. Vai aumentando. E mais entrega. Então nós devemos ter cada dia oração. A oração deve ser todos os dias. E não uma vez só no dia, não. Cada dia procurar ficar mais forte. Forte o quê? Na fé. Para ficar forte na fé, precisa estudar a Bíblia em casa, ouvir mensagem. Hoje está muito fácil para ouvir mensagem. Em casa não é gabando, não, ouve mensagem o dia todo, tanto que fica no celular ou na televisão ligado, dos pregadores, das igrejas batistas, até das outras. Ficou ouvindo, está falando, indo, cantando hino. Então você fica mais forte em uma casa que é ouvindo mensagem, hinos, espanta os males. Fica mais forte de que ficar rápido ouvindo música. Ficou assistindo televisão, ou assistindo jogo de futebol, ou assistindo novela, filme, etc. O que vai sobrar na parte espiritual? Como é que vai dar alimento aí? Você está alimentando as coisas do mundo. Então aqui, ó, fica mais forte, né? Mais fé, cresce na vida espiritual, cresce mais na esperança. Aí você vence, passa por cima dos obstáculos, das dificuldades, e mais entrega. Então ele tem que estar pronto para entregar para o Senhor. Entregar a vida para o Senhor. E é o que nós devemos fazer hoje também. Mais entrega, né? Mais oração, mais fé e mais ação na obra de Deus. Mais ação. E muitos não estão vendo, está menos ação na obra de Deus. Por isso, hoje há muito desânimo nos cristãos. A mulher não acompanha o marido, filho não acompanha os pais mais no caminho do Senhor. Pais vão para a igreja, mulher não vai, mulher e filho não vão, não acompanham. Então, as igrejas fracassam. Mas o que acontece? As pessoas não querem, numa igreja, ouvir a palavra de Deus e louvar ao Senhor com sinceridade. Tudo que é movimento, o povo hoje quer divertimento, quer os jovens, embora os velhos junto também. Então, nem todos, mas há pais que não ensinam os filhos a andar no caminho do Senhor. Os filhos têm que ser ensinados desde pequeno para andar no caminho do Senhor. Não dão testemunho para os filhos ou para as mulheres, os pais cristãos, maridos. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, olha aqui o que Moisés escreveu lá. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, dizendo, e
ensinarás os teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Note bem, a missão de um pai cristão, de uma família cristã. Ele falou esta palavra que hoje te ordeno. Esse hoje está de pé até hoje. Enquanto estamos vivos. E isso foi escrito lá no início. Não existia ninguém. No começo da carreira cristã. Ele falou, olha, hoje te ordeno. Estará no teu coração. É para estar no nosso coração a palavra de Deus. Não é para ficar fechada, irmão, não é para ficar aberta, é para ler, estudar a Bíblia, ouvir, se não estuda, vai ouvir nos cultos. Ele fala, e ensinará os teus filhos, e delas ensinará os filhos, que está em Deuteronômio 6, estou no versículo 7, e ensinará os teus filhos, não estão ensinando, e delas falará, assentado em tua casa, sentado nas casas, tem muitos pais cristãos que fazem isso hoje, senta nas casas, ensinando os filhos, andando pelo caminho. Por exemplo, você vai andar com o filho pelo caminho, você vai levar o filho na escola, vai andando, ensinando o filho, aqui está falando, parece que é exagero isso daqui, ensinando no caminho, deitando na hora do deitar. O tempo que vai brincando com criança, ensinando outras coisas, hoje está difícil isso, mas não é impossível. Por causa do celular, muitas coisas. Porque as crianças querem mentir, não querem saber mais dessas coisas. Mas ele ensina, deitando e levantando, até na hora de levantar. E em Provérbio também, 22, 6, também diz assim, Salomão, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a criança no lar cristão, porque o pai crente, os pais é responsável para ensinar as crianças, ensinar os netos. Eu vejo isso na minha família. O Éder, por exemplo, Felipe já é grande, né? Ele já é responsável. Mas também está no lar cristão também. Sabe bem das coisas, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ele já manifestou a fé, já foi até batizado, é membro da igreja lá. Então, isso é uma alegria, irmãos. Isso é uma alegria para os pais de ver os filhos se dedicando às coisas de Deus. Então, por isso que eles não seguem pelo mesmo caminho dos seus pais, porque os pais não preocupam com os filhos, tem que ensinar os filhos, porque não ensinam como deveriam ensinar a palavra de Deus. Ensinar as crianças. Aqui no versículo 6, aqui em Atos capítulo 20, e despedindo-nos um dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para as suas casas, despediram, chegaram na praia, despediram. E os seus irmãos, numa casa, quando recebe uma visita, é uma cortesia, sai para despedir, acompanha até na porta. E eu vejo isso aqui, né, na casa dos irmãos, por exemplo, do irmão Paulo. O meu pai, quando vinha as visitas em casa, né, da criança, despedia, saía até lá fora. Né? Teve prazer de receber a visita. Então aqui, eles acompanharam até na praia. Mulher e filhos, olha bem que diferença. Aproveitaram a palavra do que o apóstolo estava pregando. Aí, agora despedimos, versículo 6, uns dos outros, saímos ao navio. E eles voltaram para suas casas. Não é assim, está, viu? O luxo que tem hoje, não. Era a vela. Né?
Então, os cristãos em Tiro retornaram para suas casas com os corações e almas fortalecidas na palavra de Deus. Isso aqui também, nós devemos voltar para nossas casas com o nosso coração. Não é esse coração aqui que está bombando sangue, não. Como nós sabemos, é o coração da alma, é o centro do ser de nós. Voltar com o coração e alma fortalecidos na palavra de Deus. A palavra que eu estou falando não é minha palavra, não é que eu inventei. Alguma coisa eu interpreto aqui do contexto, do texto. Então, volta fortalecido. Se nós estivermos fortalecidos, devemos-se as fraquezas, irmãos. Passa por cima da fraqueza do frio. O frio espiritual é o pior frio que existe. O frio fisicamente, você agasalha, tudo bem. Mas a pessoa fica frio espiritualmente, sem ânimo para servir a Deus, sem ânimo para orar, sem ânimo para sair das casas para ir nos cultos, na igreja. É difícil. Agora, Paulo em Cesareia, versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Olha o trabalho do apóstolo Paulo, que um dia ficaram jogando maia. Vocês acham que ficaram jogando bola? Acham que ficaram divertindo? Ficaram um dia. Missão do apóstolo Paulo, ensinando a Bíblia, pregando. Quando Jesus chamou ele, era para trabalhar. Então é isso. Sair viajando. Capítulo 20, olha, tudo diferente. Hã? Tudo diferente. 21. No capítulo. Desculpa, irmão. Então é esse, é o 21 e eu não. É o 20, né, pai? Não, mas é o final. Não, é o 20, acabamos, é o 21 mesmo, cara. O 20 acabou. Eu li aqui que está falando isso aqui. Mas Paulo está pelo certo no começo, né? Então, porque. Por causa dele está aqui, ó. Desculpa. Então é o 7 aqui no 21. Porque eu peguei, se eu pegasse no começo do taco, né, eu vi o 21 lá, né? Eu li aqui primeiro. Então devemos aqui, irmão, em concluir a navegação, então eles saíram para essa cidade, ó, a Ptolemaida, Peludo. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, ensinando. Essa cidade, ó, Ptolemaida, 40 quilômetros de Tiro. Era o fim da viagem de Paulo. Indo de navio a esta cidade, era onde os navios desembarcavam as suas cargas. Então Paulo não perdia tempo no caminho do Senhor. Então nós não devemos perder tempo também. O tempo que nós tirarmos para servir ao Senhor, o tempo que Ele nos dá, que agora é o tempo que Ele deu para nós servir Ele. Agora, Ele dá o dia todo para nós trabalharmos, para quem trabalha. Eu trabalho na parte espiritual, em casa, praticamente o dia todo. Descanso pouco, estudando muito. Eu morro de velho e não vou pregar de tudo que eu estudo, os esboços, tudo que eu tenho. Muito mesmo, dos livros, muito. Há bem tempo para trás, passado de 600, agora já chegou os livros. Então, irmãos, olha, então Paulo não perdia tempo. Então o tempo que Deus nos dá para servir Ele é pouco. Ele não pede muito de nós. Você fica o dia todo, mas nós devemos servir o dia todo o trabalho, o dinheiro que tem, mas sempre o alvo é servir a Deus.
Porque quando parece uma injustiça, qualquer coisa que vá entrar em choque, vai dar uma autoestima, então aí eu vou servir a Deus. Trabalhando no serviço, também abraçar o que seja, o profissional tal, mas sempre alvo é Deus, para não sair fora da vontade de Deus e pecar contra Deus. Então agradecemos a Deus por isso. Então, dele dar a saúde para poder aquele que trabalha. Há 11 anos e meio que eu não estou trabalhando, que eu não trabalho mais no braçal, força física. Mas até isso daí, toda a vida eu trabalhei na minha vida. Então, mas sempre eu tinha o tempo, depois que eu converti, para servir ao Senhor. Agora aqui, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então aqui, Cesareia, aproximadamente 90 quilômetros da onde eles saíram. Era evidente que caminhavam a esta distância, andavam pregando. Os que estavam com ele, o apóstolo Paulo, possivelmente 9 pessoas. O número 9 apresenta grande poder de sabedoria espiritual. Cada número tem alguma coisa, representa alguma coisa na parte espiritual. Esse número 9 contém toda a experiência dos números anteriores. O número 10 significa completude, perfeição, totalidade. Isso. Para o filósofo Pitágoras, a dezena representa o sagrado. O número 10, Pitágoras, Deus, letra minúscula, Apolo, enxergava a criação do universo. Para os chineses, significa dualidade. Tanto o dom de retratar a plenitude espiritual, e sendo associada à conclusão, à totalidade de tudo que existe. Então, agora no versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegando a Cesareia e entrando em casa de Filipe, dando de novo o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Nós que éramos da companhia de Paulo, o evangelista. Essa palavra aqui significa apropriadamente alguém que anuncia boas novas. Evangelista, aquele que evangeliza, evangelista. Ele o evangelista, ele prega o evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Que notícia melhor do que isso quando você fala da palavra de Deus? Quando nós vamos chegar numa pessoa, ou num parente, numa família, que seja um de fora, numa casa, vamos estudar um pouco a palavra de Deus, quer ouvir um pouco da palavra de Deus, quer dizer, quer ouvir uma boas novas, uma boa notícia. O evangelho que quer dizer isso, evangelista. Pregar boa notícia. Boa notícia o que é? Que vem do alto, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, vai falar que Jesus salva nesta vida, que depois da morte não tem mais salvação, não adianta rezar para quem morreu, não adianta queimar vela, tem que fazer quando ele está vivo. Tudo que você vai fazer com uma pessoa tem que fazer quando ele está vivo. Depois que morreu, não adianta falar bem ou falar mal, morreu, não tem mais. A escolha é nessa vida aqui. Então isso é boa notícia que vai dar para uma pessoa que pode livrar a pessoa da condenação eterna, por exemplo. Então no Novo Testamento é aplicado um pregador do Evangelho ou alguém que declara as boas novas da salvação. A salvação do que? Da alma, uma boas novas. Então o pregador do Evangelho,
Ele é alguém que vai declarar com uma pessoa que não sabe como salvar a alma. Muitos ensinam diferente. Como que você vai salvar a sua alma? O que você precisa para ir para o céu, por exemplo? A pessoa vai falar assim: eu tenho que ser bom primeiro. Devo fazer caridade, ajudar as pessoas, viver, não mexer com a vida de ninguém, ser uma pessoa exemplar. Não, isso não basta. Isso é o dever de cada cidadão. De cada cidadão, o dever dele é de ser honesto, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Mas para levar para os céus, isso não ajuda nada. Até atrapalha a pessoa ter fé em Jesus. Quem leva para os céus, aí é Jesus Cristo. A pessoa aceitando Jesus Cristo no coração, amando a Deus, Jesus Cristo vivo, aí pronto, aquelas coisas que ele vai fazer em gratidão a Deus. Aí ela vale, mas não para ajudar. Ela vai ser mais abençoada. O cristão que faz o bem para os outros, que ajuda, ele é mais abençoado. Agora, a pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem a fé em Jesus Cristo como único, suficiente, Salvador e Senhor, se ele fazer, tem muita pessoa que faz muitas boas obras, ela é abençoada aqui, pode ser abençoada aqui, que Deus se agrada, mas não vai levar no céu ninguém no céu por fazer isso, porque a obra de Jesus, Deus já preparou na cruz a obra de Jesus. Jesus preparou tudo. Ele que abriu o caminho para ir para os céus. Não é nós que vamos abrir o nosso caminho, que abriu. É Ele que abriu. Agora nós devemos andar no caminho dele, aceitando Ele. Agora no versículo 9. E tinhas este 4 filhas virgens, que profetizavam. Virgem. Dá a entender que se dedicaram para manter sempre a virgindade, para servir mais a Deus. Porque uma moça, uma pessoa virgem, tanto um moço como uma moça, para servir a Deus, ela vai servir melhor. Que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele fala, podia olhar, mas não vou ler. Lá ele fala que a mulher casada, ela tem compromisso para cuidar da casa, cuidar do marido. Ela vai servir menos o Senhor. Agora, a virgem, a solteira, ela é independente. Ela não tem marido para cuidar, não tem, então ela pode servir ao Senhor bem. Aqui, ó. Então, tinha 4 filhas virgens que profetizavam, elas pregavam. Porque ela não dependia, ela não tinha um casa, marido para tomar conta, para zelar, etc. E ela mantinha a virgindade dela. Ou seja, que não procuraram se casar. Elas não procuraram, essas uma que está falando aqui. Mas sim, elas entregaram as suas vidas completamente ao serviço do Senhor. Uma pessoa, por que o irmão Félix, naquele tempo que estava aqui, ele serviu muito bem o Senhor, melhor que todos, relativamente falando? Porque ele estava sozinho. Se ele está com a esposa dele, ela viesse antes, ele não poderia hospedar a igreja na casa dele. Aí ele já tinha a esposa ou a mulher junto para cuidar um do outro. A pessoa sozinho é mais difícil para viver, mas para servir a Deus. Mas não é que é pecado ter a mulher, ter filho, ter tudo, não, isso Deus quer, é bom. Mas só que ele vai servir menos o Senhor, porque ele deu compromisso aqui. Então, por isso. Então, e eram evangelistas iguais o seu pai. Ela, seguindo o pai. O pai pregava. Aqui mostra que as mulheres que pregavam o evangelho não se preocupavam com o casamento. Não preocupava. Quanto mais compromisso o cristão arruma aqui, menos ele vai trabalhar para Deus. Lá em Hebreu não fala, cuidado com os embaraços, que é o pecado tão perto que você arruma um embaraço. Por exemplo, um jovem crente da igreja, ele casa com uma moça que não é crente.
ele não vai poder servir mais a Cristo como ele servia. Jugo desigual, vice-versa. Então a pessoa está mais livre para servir a Deus. O irmão Antônio está sozinho. Levanta o que quer ver na igreja, vai, não tem. É difícil, a vida é. Mas só que ele tem menos problema aqui para ocupar o lugar de Deus. Versículo 10. E demorando-nos ali por minutos, e demorando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, o mesmo que o homem de 15 anos antes profetizava, a severa fome na Judéia e nas regiões vizinhas. Isso está no capítulo 11, né, versículo 27 e 28, que fala assim, ó, uma fome prevista por Ágabo, nós já lemos para trás isso. E naqueles dias desceram profeta de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome e em todo o mundo, aqui dentro não tinha o Brasil, né? E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Já pensou? Aquele tempo o profeta falava, vai dar uma fome, o mundo inteiro. 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos, diz: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos do gentio. Essa cinta quer dizer uma faixa, uma cinta que se usava ao redor da cintura como um cinturão. Até hoje usa, né, assim. Tem muitos que não usam a cinta. Toda a vida usa cinta. Você sabe que se tiver sem cinta pode estar desprevenido. Se de repente o botão da calça cai nos pés, então tem que usar cinta. O pastor pai da panela sempre fala isso. Homem de bunda sem chapéu, com vestido deve levar dele. De chinelo, sem cinta, para mim não está preparado. E eu rapaz novo, eu peguei isso dele e comecei assim. Se eu sair de chinelo, ele falava, sandália só dentro de casa. Fora, o homem tem que andar de botina. Chapéu, sim. Que de lá ele não sabe, ele tem que estar preparado quando que for. Onde for preciso sair. Um dia ele saiu da casa dele, o Chico Pires falou, vamos na casa do seu Chico? O jeito que o Chico Pires estava sentado assim, ele sabe do Chico, falou, calça aí. Não sabe de lá, se parece que vai sair no mato, fazer um socorro lá. Socorro, o homem está desprevenido. Eu passo uma história daquele tempo, tem que estar preparado. Então aqui nesse cintura, o cinto, o Espírito Santo lhe indicou o que tinha que fazer como demonstração prática, proporcionado pelo Espírito Santo, para pôr à prova a determinação de Paulo, de obedecer à voz interna que lhe ungiu a ir-se, que ele tinha que ir, assim como Elias pôs à prova Eliseu. Então, diz o Espírito Santo, no contexto do apóstolo aqui, no século I. Ágabo, como um profeta, era guiado diretamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, se deixar ele guiar, sempre vai nos guiar a fazer a vontade de Deus. Quem está bem afinado com Deus, uma intenção assim, sempre o Espírito Santo guia. Você não sente, não escuta a voz, fala, mas sente ele. Isso aqui está errado, não está certo. Estou sendo guiado pelo Espírito Santo e para dar a mensagem inspirada de Deus. Eu aqui não estou falando inspirada. A Bíblia aqui, ela foi inspirada.
Então ela não precisa ter inspiração. Estão falando que foi inspirado, que foi escrito. Tem que acreditar, não adianta a pessoa ler uma parte da Bíblia e tira aquele versículo, pronto. Ler tudo, aceitar a Bíblia como ela é. Como ela é. Então, aqui o 12. E ouvindo nós isso, rogando-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo tinha que estar atento ao Espírito Santo e não os homens. Então, não vai em tal lugar. É a mesma coisa, alguém fala, não vai na igreja hoje, é por isso. Olha, pode ter qualquer coisa no caminho, ou vai chover e tal, frio. Isso aí não é igual ao Espírito Santo, não. Então você tem que entender, né? O Espírito Santo. Eu quero ir, vai. Então quer dizer que, e ouvindo nós isto, ela que tinha falado, rogando-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazem vós, chorando, o versículo 13, e magoando-me o coração? Estava magoando o coração de Paulo, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Viu só? O apóstolo Paulo estava disposto, nem que me liguem, nem que me amarram, me prendam, me algemam. Ele fala, mas Paulo respondeu: que fazem vós chorando? Estava chorando com medo, não queria que Jesus fosse de Jerusalém, procurar lá, vai morrer lá, vou te crucificar. Não faz isso. E Jesus falou para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Ele não chamou Pedro de Satanás. Satanás usou Pedro para tirar Jesus e morrer na cruz. Se Jesus morresse na cruz, estaria tudo perdido. Aí Satanás queria vitória. Então ele falou, respondeu aquilo: que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Vocês estão me magoando. Às vezes estão chorando, estão falando coisa e tal, aí estão me magoando. Porque eu estou pronto, pastor Paulo. Quem é de nós que fala isso? Eu estou pronto. Não só de ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que fazer vai chorando, magoando no meu coração? Seguiram tratando de persuadir, convencer Paulo a ficar ali. E Paulo ficou emocionalmente angustiado. Angustiado em alguns que acabava terminando chorando. Paulo disse que estava pronto para morrer em Jerusalém. Uma decisão já resolvida no coração dele, lá dentro dele. Eu estou resolvido. Venha o que vier. Na mente de Paulo, a respeito desse próximo acontecimento que ia acontecer. Vamos parar no versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Então a pessoa quer tirar as pessoas de servir a Deus. Vê como não conversa, a pessoa tem que ser teimoso para servir a Deus. Tem que ser insistente. Tem que ser insistente, senão não vai. Qualquer coisinha desanima de ir à igreja, desanima de servir a Deus, desanima de pregar, desanima de orar. Nós somos fracos, nós não somos fortes, e se nós formos dar lado para mais a fraqueza ainda, é pior. Nós já não somos, estamos na carne neste mundo. Ninguém é mais forte que ninguém. Forte é aquele que está lá em cima e que está dentro de nós. Esse é forte, se nós deixarmos ser usados por ele. Amém? Então vamos louvar a Deus. E até quarta-feira, sexta-feira, se Deus permitir. Hoje está com cara de segunda, né? É por causa do feriado, né? Neuza Salles está assistindo. Opa!
Neuza Sara, minha cunhada. Maribel Nicolino está assistindo. Maribel Nicolino. Boa noite. Então vamos responder boa noite para ela. Foi a mão assim, ó. Vamos divertir. Carlinhos. Ah, tá perto. Dia da linda paz aqui. Nunca. É, 484. Irmão Paulo termina com uma oração. Antônio Chutado, que está internado, que orasse por ele, a situação dele sim é boa. Ari Roseli Abreu está assistindo. Está bem. Já lembra da oração da nossa viagem também, lá, como o Paulo Antônio pediu, e a nossa viagem lá, daquela igreja. Senhor, agradecemos por mais um culto realizado, por mais um dia, né? Pela chuva que o Senhor mudou. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, né? Pedimos por esse pedido do Antônio, esse irmão citado, essa necessidade que o Senhor pode preparar. Pedimos, Senhor, mais uma vez, pela nossa viagem, né? Que o Senhor possa estar nos acompanhando, nos livrando do mal. Amém. E lá tudo seja para glorificar o Senhor Jesus, né? Use o pastor, né? Também os que vão estar lá. Amém. E os cultos do final de semana, na sexta-feira, que mais pessoas possam estar presentes, abençoe, né, trabalhe no coração desses que estão afastados. Mais uma vez pedimos pelo pastor aqui, agradecendo essa igreja, pela sua família, pela nossa família, né, de cada um de nós, aquelas pessoas que estão perto de nós. E somos gratos por estarmos aqui, né, em condição de orar,
salvos por Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome dele, nosso Senhor. Amém. Amém.